no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem informação importante para os contribuintes cearenses que caíram na malha fina. De acordo com a Receita Federal, 31 mil estão na lista dos que precisam prestar contas. E para esclarecer todas as dúvidas, o Alerta Geral entrevista hoje o analista tributário Francisco Newton para falar sobre os principais casos e também como ficar em dias com o leão. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Marcos. Bom dia, então, ao Francisco Newton. Nós agradecemos a presença dele aqui no nosso programa para esclarecer exatamente na realidade, mais de 31 mil cearenses que caíram na malha fina, né, da declaração do imposto de renda. E aqui, claro, Newton, eu já começo perguntando o seguinte: como é que os cearenses podem, os que caíram na malha fina, por exemplo, podem, então, consultar e saber se estão na relação desses contribuintes que caíram na malha fina? Eles vão receber alguma comunicação oficial ou eles terão que ir, de fato, no site da própria Receita? Como é que fica? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. O contribuinte ele já tem um indicativo, porque normalmente é aquela pessoa que tinha uma restituição e não recebeu em nenhum desses 5 lotes que estavam programados. O último foi agora no dia 29 de setembro. Mas mesmo aquele contribuinte que tinha imposto a pagar e já pagou, ele pode também estar em malha. Então ele deve acessar o site da Receita Federal, clicar lá em Meu Imposto de Renda e ele vai ter acesso a todas as informações. Mas algum comunicado também pode ser feito? Ou seja, esse contribuinte pode de repente receber algum comunicado via correios ou e-mail, alguma coisa do tipo, Newton? Por e-mail e SMS, a Receita não se comunica com o contribuinte. O que acontece agora é o envio de cartas para esses contribuintes que apresentaram inconsistências na declaração, divergências entre o que foi declarado e aquelas informações a que a Receita tem acesso. Então, eles recebem pela via postal, pelos correios, uma comunicação informando sobre essas divergências e pedindo para que eles se atentem à correção dessa declaração, se for o caso. No caso aí, quais foram as principais irregularidades encontradas pela Receita, especificamente aqui em relação a esses contribuintes no Ceará? Sempre é bastante comum aquele contribuinte que deixou de informar algum rendimento, normalmente esqueceu. Por exemplo, pessoas que trabalharam, tinham algum outro emprego apenas nos primeiros meses de 2022, né? E aí esqueceram de informar isso agora, em 2023. Também é bastante comum aquele pai que vinha sempre declarando o filho como dependente, mas esse filho cresceu e agora ele tem rendimentos como estagiário, por exemplo. Também devem ser informados esses rendimentos, não caem em malha. Ou então informou, por exemplo, um curso de inglês como despesa dedutível, né? E a gente sabe que esses cursos livres de inglês, de idiomas, eles não são dedutíveis. Então, são basicamente esses os fatores que levam a cair na malha, além, claro, daquelas despesas médicas que o contribuinte sempre declara. Era o que eu ia perguntar exatamente, se essas despesas médicas, elas também levam muitos contribuintes a acabarem tendo problemas na hora de fazer a declaração. Parece que é um fato também muito comum, né, Newton? Também bastante comum. O contribuinte às vezes informou algum procedimento médico que realizou, consulta, e às vezes o profissional ali, o médico, não informou, ou informou em valor divergente, né? Ou então ele informa às vezes valores que não são dedutíveis, e para isso aí o contribuinte ele tem que observar o regulamento do imposto de renda para saber se aquela despesa é ou não dedutível. Nesse caso, então, o contribuinte já tem aí, como você diz, uma pista de que caiu na malha fina, ele vai fazer a consulta, constata que está lá, mas o que ele vai precisar fazer de prático, de concreto, para regularizar essa situação? Excelente. Se o contribuinte acessar o Meu Imposto de Renda lá no site da Receita Federal e verificar que está em malha fiscal, ou seja, que existem pendências, inconsistências na declaração, ele deve observar atentamente a tudo que foi declarado, principalmente aquelas inconsistências apontadas. Caso ele detecte que realmente houve um erro na declaração, ele pode prontamente retificar lá mesmo no site da Receita, retifica a declaração ou usando o PGD ou então o seu smartphone, e aí é feito um novo processamento dessa declaração e se estiver tudo certo, ele sai dessa malha e recebe a restituição no próximo lote, se for o caso, sempre no último dia útil de cada mês. Eventualmente pode ocorrer daquele contribuinte que ele declarou tudo certinho, ele tem todas as despesas dedutíveis comprovadas, tem os comprovantes, e mesmo assim ele recebeu aquela cartinha.
Nesse caso, ele deve apenas verificar se está tudo certo e aí aguardar uma nova comunicação da Receita para apresentar esses documentos. Mas a gente esclarece que, nesse momento, as cartas que estão sendo enviadas, elas são apenas indicativos de inconsistência. A Receita não está pedindo documentação neste momento. Então, ele deve apenas aguardar uma nova comunicação, se for o caso. Então, vamos imaginar o seguinte, a pessoa que está aí na malha fina, que tem um imposto a restituir, naturalmente que ele vai ficar naqueles lote extras. Isso pode demorar um pouco também, né, Newton? Não é assim uma coisa também que você possa imaginar que regularize já no mês seguinte você já tem essa restituição. Ou como é que seria isso? Na verdade, Beto, aquele contribuinte que detecta de imediato uma inconsistência na declaração e faz a correção, automaticamente no dia útil seguinte o sistema já faz o processamento e se estiver tudo certo realmente, ele já entra novamente em fila de restituição. E sempre no último dia útil de cada mês é feito um novo lote com esses contribuintes residuais. Então ele recebe rapidamente, sim. No caso, Newton, aí, por exemplo, o contribuinte que não regularizou a situação, quais são os problemas que eles podem enfrentar junto à Receita, junto à sua vida no dia a dia? Pronto. Esses contribuintes que receberam comunicação ou que estão em malha e não efetivaram correção, eles receberão futuramente uma intimação para apresentar a documentação ou então uma notificação de lançamento, ou seja, já é uma cobrança por infração à legislação tributária, por fato de não ter declarado algum rendimento ou ter informado alguma despesa não dedutível. E, junto com a cobrança, virá uma multa de pelo menos 75% sobre o valor do imposto devido. Então, é uma multa bastante pesada, né, principalmente quando o imposto devido é um valor razoável. E aí esse contribuinte pode enfrentar um processo de cobrança. Então, o ideal é que ele se antecipe, que ele procure fazer as correções. E se ele entender que não cabe nenhuma correção, ele pode se antecipar à Receita Federal. Em janeiro de 2024, se ele não tiver recebido nenhuma comunicação extra, intimação ou notificação, ele pode entrar no portal ECAC, lá no site da Receita, e apresentar a documentação que demonstra o que foi comprovado, o que foi declarado. Newton, aqui para a gente relembrar, qual foi o total de declarações apresentadas pelos contribuintes cearenses em relação a esse 2023 e desse total, desses 31 mil e poucos, pouco mais de 31 mil, isso representa um percentual de quanto dos que caíram na malha fina? Beto, esse percentual de contribuintes que caíram em malha fina aqui no Ceará, ele representa pouco mais de 3% das declarações. Então, é um número de contribuintes que caem em malha fiscal. Então, se a gente fizer as contas aí, vai dar aproximadamente 900 mil declarações. E 900 mil declarações. Mais ou menos isso. Outra coisa, pergunta que eu tenho aqui, curiosidade, é o seguinte, desses 31 mil, desse percentual todo, do valor aí, global, quantos deles, de fato, têm, assim, restituição a receber? Quantos não têm nada a receber? Você tem mais ou menos uma ideia desses valores, desses percentuais? Sim. Assim? Desses mais de 900 mil contribuintes que enviaram declaração para a Receita Federal, aproximadamente 2/3 têm valor a restituir. E pouco menos de 1/3 o valor a pagar, né? E aí tem um pequeno percentual ali de contribuintes que nem tem valor a receber e nem a pagar. Entendi. Ok, então a gente agradece, Newton, aqui, o Francisco Newton, que é o analista da Receita Federal, que falou aqui com a gente, pro nosso ouvinte aqui do Alerta Geral, falando exatamente sobre os cuidados e como proceder agora em relação a quem caiu na malha fina. Newton, eu agradeço a você pela entrevista, um bom dia, uma ótima terça-feira. Bom dia a todos. Ok. Aí, Marcos, então, tomara, Marcos, que você não tenha caído na malha fina, viu? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tudo certo. Bom, então, tá tranquilo. E quem, logicamente, não recebeu aí a restituição, esperava, pode estar aí na malha fina, mas a questão é ter tranquilidade e tentar resolver isso o mais rápido possível, porque a multa é pesadíssima pelo que ficou dito aí, Marcos. As consequências são desagradáveis, né, jornalista Beto Almeida? Exatamente. Marcos, a gente vai chamar alguma coisa? Dá tempo aí ou a gente vai agora pro intervalo? Você tem alguma coisa para fazer agora antes do intervalo? Pode falar, fica à vontade. Não, só para colocar, a gente vai no próximo bloco falar da repercussão política, claro, que teve em relação a essa reviravolta no PDT, que ontem o presidente André Figueiredo acabou destituindo Cid Gomes, né, o senador Cid Gomes, do comando do partido aqui no estado do Ceará. Mas, claro, hoje, terça-feira,
deem a repercussão desse fato aqui na Assembleia Legislativa, inclusive com manifestação de parlamentares, principalmente da bancada do PDT, e também, Marcos, um fato que é interessante a gente destacar aqui, antes da gente ir para o próximo bloco, é que a gente tem também, já em nível nacional, olhando para o cenário nacional, uma preocupação hoje em relação a quem ainda está com dívidas e está aguardando aquela fase nova do Desenrola, que é o programa para renegociação de dívidas de brasileiros que estão hoje aí com o seu CPF literalmente cancelado ou sujo, como se diz. Cancelado não, mas sujo no popular. E aí o seguinte, só falta agora a sanção do presidente Lula. Esse fato também é interessante, porque, claro, tem toda uma preocupação do próprio comércio, do próprio sistema bancário em regularizar esses CPFs, porque nós estamos nos aproximando aí do final do ano, daqui a pouco vem Black Friday, daqui a pouco virão outras promoções, e eles querem naturalmente que esses contribuintes, que essas pessoas estejam com o seu CPF em ordem para poder voltar a consumir. O negócio é não se endividar. Mas são assuntos que a gente tem para tratar já no próximo bloco, Marcos. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.